Seja bem-vindo à 10ª aula do curso completo de contabilidade do básico ao avançado. Eu me chamo Luiz e quero te ajudar a compreender um pouquinho mais da contabilidade no seu dia a dia. Hoje nós estaremos estudando a segunda parte da disponibilidade de caixa e seus equivalentes. Hoje estaremos estudando a respeito dos bancos. Esta aula está dividida em três partes. A primeira parte são os conceitos. A segunda parte é a estrutura contábil. E a terceira parte são as documentações de suporte, que nós iremos utilizar para uma conciliação contábil. E nesta primeira parte, nós precisamos então compreender alguns conceitos. Que as contas relacionadas com os bancos, elas são as movimentações bancárias. E o segundo ponto é que elas sempre serão analíticas. Elas serão contas que receberão lançamentos tanto de entrada como de saída, podendo assim controlar o seu saldo atual. E essas contas analíticas dos bancos recebem lançamento de acordo com a movimentação financeira que a empresa tem, diante da consignação dos seus valores depositados em conta corrente. Essas contas relacionadas com os bancos, nós podemos ver, por exemplo, pagamentos de contas relacionadas a fornecedores, recebimento dos clientes, pagamentos de tributo, recebimentos de receitas não operacionais. Ainda dentro dos conceitos iniciais relacionados aos bancos, às contas que movimentam o nosso financeiro, nós temos essas três divisões básicas. A primeira delas é o banco conta movimento. É a conta que nós utilizamos no nosso dia a dia para movimentação financeira, como pagamentos, recebimentos e transferências. A segunda divisão é a conta banco aplicação. São as aquisições de títulos financeiros que devem produzir um lucro em determinado período de tempo. Por exemplo, quando nós fazemos uma aplicação no mês 12 de 2021 e nós temos o direito de resgate em 12 de 2025, este tempo que o dinheiro ficará aplicado na instituição financeira irá nos gerar um lucro, e esse lucro será pago pelo banco ou pela instituição financeira na qual nós deixamos esse dinheiro ali aplicado. E a nossa terceira divisão é as contas no exterior. Essas contas devem ser controladas separadamente devido à flutuação do seu valor de acordo com a moeda corrente, sendo necessário o cálculo mensal das variações cambiais. E essas variações cambiais nós iremos tratar um pouquinho mais para frente no curso, e nós iremos tratá-las passo a passo. Por isso, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para que você não venha perder nenhuma aula deste curso, que tem o objetivo de te ajudar na prática contábil no seu dia a dia. Tendo uma ideia já dos conceitos iniciais, nós podemos então para um exemplo prático. Nós vemos aqui representado a conta 10.100 do Banco X e a data dessa movimentação foi dia 9 de 12 de 2021. Nós podemos ver que tem um saldo inicial de 10.000, teve uma movimentação a débito de 3.000, teve uma movimentação a crédito de 9.000 e o nosso saldo final ou saldo atual de 4.000. Se nós olharmos para este exemplo prático, existem quatro conceitos que nós iremos trabalhar em toda a contabilidade. O primeiro conceito é o nosso saldo inicial. Este saldo inicial, ele é o saldo final do período anterior. Por exemplo, o saldo do dia 30/11, que é o nosso saldo do mês anterior. Quando nós falamos de débito, nós estamos falando a respeito dos movimentos de entrada de valor. Já o movimento a crédito da nossa conta bancária são os movimentos de saída dos nossos recursos. É quando o nosso dinheiro que está consignado diante da instituição financeira é utilizado, por exemplo, para um pagamento de funcionário, para um pagamento de fornecedor, para um pagamento de tributos. Tudo isso relacionando às saídas. E por último, nós temos o nosso saldo atual ou saldo final, que basicamente é o valor que nos resta na conta contábil. Após toda a movimentação do mês, é onde nós podemos ver a seguinte equação. Para nós chegarmos ao saldo atual de uma conta contábil, não apenas de banco, mas este caso de todas as contas que envolvem o nosso ativo, nós podemos ver que é o saldo atual mais o nosso débito, que são as nossas entradas de recurso, menos o nosso crédito, que são as nossas saídas de recursos, que nos traz então o nosso saldo atual, que é o saldo de toda a movimentação contábil. Na nossa segunda parte desta aula, nós podemos ver então uma estrutura contábil.
Quando nós observamos essa estrutura de plano de conta contábil simples, nós podemos ver que as contas referentes aos bancos, elas devem ser classificadas dentro do ativo circulante. Essas contas que estão destacadas são as contas sintéticas, são as contas que são somatórias das contas analíticas, e as contas em branco são as contas analíticas que recebem todos os lançamentos e movimentações contábeis. De imediato, fique bem tranquilo enquanto à classificação das contas contábeis neste momento. Nós vamos tratar muito sobre isso ao longo de todo o curso. Tudo o que precisamos agora é começar a nos localizar a respeito de onde a conta bancária deve ser classificada. E desde o começo, todas as disponibilidades precisam estar classificadas dentro do ativo circulante. Vamos agora para a nossa terceira e última parte da aula de hoje. São as documentações de suporte. Esses documentos são informações que nós temos em mãos através de documentos comprobatórios, nos mostrando tanto a movimentação como os saldos que estão no financeiro e devem ser contabilizados de acordo com o movimento que houve em toda a empresa. E essas três divisões são os principais documentos que devem ser utilizados no momento de uma conciliação contábil. O primeiro é o extrato bancário. É o documento que reúne todas as informações dos movimentos financeiros. Todos os extratos bancários devem ser fornecidos para a contabilidade pelo setor financeiro, para que nós possamos ter um arquivo digital de todas as contas bancárias que a empresa possui. O segundo é os comprovantes de pagamento. São os documentos que comprovam que um pagamento foi realizado a um fornecedor, a um funcionário. E por último, são os comprovantes de recebimento. São semelhantes aos comprovantes de pagamento, porém, neste caso, é os comprovantes que a empresa possui quando recebe de terceiros, como, por exemplo, o recebimento de um cliente. E na próxima aula nós iremos tratar a respeito dos saldos bancários negativos. E se você deseja acompanhar as demais aulas deste curso, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as segundas e quintas-feiras a partir das 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.